Bom dia, paz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, coloco nas tuas mãos a nossa vida, para que o Senhor fale conosco e nos ensine através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Versículo 5. E deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha que estava cingindo. E aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse-lhe: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tendes parte comigo. Versículo 13. Vós me chamais de mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e mestre, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. No capítulo 13 de João relata os acontecimentos da ceia. Eles já estavam na ceia ali da Páscoa, eles já haviam terminado a ceia. Jesus se levanta e ele primeiro se cinge, depois ele pega uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés dos discípulos. Mas no versículo 3 aqui, João ele relata que o que Jesus sabia é que todas as coisas que o Pai tinha depositado, tudo que o Pai tinha depositado na mão dele, e que ele havia saído de Deus e que ele ia para Deus. Então relata que Jesus, na verdade, ele sempre soube tudo o que ia acontecer. Então o ministério de Jesus ele durou 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, Jesus ele sempre soube o que ele ia fazer e o que ele teria que fazer. Então, Jesus, na verdade, ali naquela ceia, ele estava preparando os discípulos para aquilo que ia acontecer, a traição de Judas. Então, ele começa a ter esse diálogo com os discípulos e ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Só que quando ele chega em Pedro fala: de maneira nenhuma tu vai me lavar os pés. Mas Jesus fala: Pedro, o que eu faço agora vocês não vão entender, vocês só vão entender depois. E Jesus ele pega e fala para Pedro sobre a necessidade que Pedro tinha de ser lavado. Porque se Pedro não deixasse Jesus lavar os pés dele, ele não teria parte com o Senhor. Então Pedro fala: então não lava só meus pés, não, lava o corpo inteiro. Jesus fala: não é necessário lavar o teu corpo inteiro, porque já está limpo, só é necessário lavar os teus pés. Por que Pedro recusou que Jesus lavasse o pé? A questão do servir. Essa é uma das tarefas da pessoa mais humilde da casa, do servo da casa. Aquela pessoa que estava ali para fazer aquilo. E Pedro, de uma forma, vamos dizer assim, Pedro olhou para Jesus como seu mestre e falou: não, tu não pode lavar os pés. Só que Pedro não entenderia que aquele momento também estava previsto para que acontecesse. O servir. Jesus nos dá uma lição de servir. E ele fala: se eu sou mestre e Senhor, lavo os pés de vocês também já têm um exemplo. Então vocês também têm que fazer a mesma coisa. Não que Jesus estava mandando eles lavar os pés agora das pessoas, não. Ele estava falando na questão da atitude do coração, da atitude de servir o próximo. E aqui Jesus fala sobre a necessidade deles ser lavados, porque algo ia acontecer mais adiante na vida deles e que eles não estavam preparados.
Aquele momento de Jesus com eles ali era para prepará-los para o que ia acontecer. Pedro não estava entendendo, mas depois que ele entendeu a necessidade que Deus falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro entende então que precisava obedecer. Essa é uma das questões que muitas das vezes, para aquelas pessoas que servem, para aquelas pessoas que estão no caminho do Senhor, às vezes não há uma necessidade da gente se lavar o corpo todo, porque o próprio Senhor Jesus falou, já estão limpos. Mas às vezes há uma necessidade que nós sejamos lavados, né? Um servindo ao outro, um servindo com o propósito daquilo que Deus já colocou na nossa vida para que nós venhamos a fazer. E irmãos, nós também temos esse exemplo na nossa vida, que foi o exemplo de Jesus, que foi submisso à vontade do Pai, obediente à vontade do Pai. Da mesma forma, a nossa vida aqui na face da terra tem que ser uma vida assim, uma vida de obediência à vontade de Deus. Jesus, nesses 3 anos e meio de ministério, convivendo no meio dos discípulos, convivendo no meio da sociedade, ele veio cumprir aquilo que era para ele fazer. Como diz lá no versículo 3, ele sabia tudo que Deus tinha depositado nas suas mãos, todas as coisas. Ele sabia da responsabilidade, ele sabia o que ele tinha que fazer. E além disso, ele sabia também que como é que ele fala, e ele amou esses discípulos até o fim. Amou até quem não merecia ser amado, que era o caso de Judas. Mas a Bíblia diz que até ali, naquela ceia, naquela festa da Páscoa que eles estavam ali passando, até Judas, até os pés de Judas, Jesus lavou. Jesus lavou os pés de todos eles. A necessidade era que todos eles passassem por aquela experiência. Jesus nos deu o maior exemplo de servidão e de obediência. E a Bíblia diz aqui que Jesus amou eles até o fim. Jesus cumpriu detalhadamente tudo o que tinha que se cumprir até o fim. E naquele momento ali, Jesus estava preparando a eles pelos acontecimentos, pelas coisas que iriam acontecer naqueles dias em diante. A traição, a crucificação, a perseguição. E muitas das vezes na nossa vida, irmãos, para passarmos determinadas situações na vida, nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados, mas temos que entender por que nós estamos aqui na face da terra. Jesus, ele entendia bem o seu ministério, ele entendia muito bem o que ele tinha que fazer. E eu pergunto para você, é muito difícil passar os dias que nós estamos passando hoje, ou os dias que ainda virão, se nós não entendemos o que Deus quer de nós, se nós não entendemos a vontade de Deus. Então Jesus fala aqui para os discípulos que ele, como Senhor e como mestre, que ele sabia muito bem quem ele era, e nessa parte Jesus estava sendo humilde falando, reconhecendo a sua missão, reconhecendo o que ele deveria fazer. Ele mesmo estava servindo, ele estava em obediência àquilo que o Pai determinou para que acontecesse. Então, da mesma forma, Jesus fala, eu vos dei o exemplo para que vós façais a mesma coisa. Não é a questão de lavar os pés, mas a questão do servir, a questão da obediência. Fazer aquilo que Jesus nos manda fazer. Nós temos toda uma vida aqui nessa terra. Eu não sei mais quantos anos Deus vai permitir que nós venhamos a viver. Mas o importante é saber são as coisas que Deus colocou nas nossas mãos. As coisas que Deus colocou na mão de Jesus, Ele cumpriu. E eu pergunto para você nesta manhã, você sabe quais são as coisas que Deus colocou nas tuas mãos? Muitas das vezes nas nossas mãos, Deus nos coloca algumas coisas e por causa de algumas dificuldades, nós abandonamos, nós deixamos.
E Jesus sabia que isso poderia acontecer com os discípulos, que por causa da perseguição, por causa das coisas que viria a acontecer, eles poderiam ter medo, eles poderiam se assustar, eles poderiam se sentir abandonados, porque o Mestre já não estaria mais com eles, mas Jesus estava preparando eles. Naquela ceia, Jesus estava preparando os seus discípulos. Da mesma forma, Jesus quer nos preparar também. E nós temos que estar preparados para fazer a vontade de Deus sobre a face da terra. Eu não sei quantos anos nós vamos viver, que nem eu falei, mas o importante é saber o que eu tenho que fazer. O importante é saber o que você tem que fazer, com a qual Jesus pediu para que você fizesse. O servir é sinônimo de obediência. O servir, muitas das vezes, às vezes a gente não quer fazer o que tem que ser feito. Jesus já falou o que nós temos que fazer, que é ir e pregar o Evangelho. E uma das missões que nós temos que fazer é servir ao próximo, é estar à disposição, é estarmos servindo de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. E isso Jesus entendia muito bem. E a Bíblia diz que ele amou os discípulos até o fim. Eu não sei o que você tem passado esses dias, mas eu pergunto para você. Você sabe qual é a vontade de Deus sobre a sua vida? Com relação à sua vida cristã, com relação à sua família, com relação ao que você tem vivido? Uma das coisas que Jesus nos ensina nesse capítulo é a questão do servir e a questão da obediência. Irmãos, se estamos passando ou se vamos passar por momentos mais difíceis ainda, é necessário que você seja lavado por Jesus. É necessário que você permita que Jesus faça o que Ele tem que fazer na tua vida. Pedro não estava entendendo e Jesus falou: você não vai entender agora, você vai entender só depois. Pensa nessa manhã para que o Espírito Santo de Deus venha te lavar os teus pés, mas que o Senhor possa nesta manhã revelar ao teu coração qual é a vontade dEle para a tua vida. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, da mesma forma que foi com os discípulos, Deus, muitas das vezes nós não entendemos qual é a nossa missão sobre a face da terra. E temos ouvido a Tua Palavra, nós sabemos o que a Tua Palavra fala e muitas das vezes, ó Deus, temos a dificuldade de permitir que o Senhor faça algo em nós. Senhor, nesta manhã nós te pedimos que nós venhamos a ter um espírito humilde, ó Deus, que nós venhamos se encaixar dentro da Tua vontade sobre a nossa vida, que devemos reconhecer que precisamos, ó Deus, obedecer mais a Tua Palavra, obedecer mais aquilo que o Senhor nos manda fazer e aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, seja ministério, seja cuidar da família, seja qualquer outra coisa que venhamos a fazer segundo a Tua vontade. E que nós devemos estarmos, ó Deus, cada dia mais aos Teus pés, para estarmos preparados para aquilo que ainda vai vir sobre a face da terra. Nos ajuda, Deus, a entender os Teus propósitos na nossa vida até o fim e amar aqueles que o Senhor nos deu até o fim, ainda que seja difícil, mas que nós venhamos amar até o fim, ó Deus. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Deus te abençoe.